Vocês sabem o que é sentir o cheiro do próprio sangue misturado com terra batida? Sabem o que é uma criança de 9 anos ter que escolher entre gritar por socorro e morrer calada? Eu sei. E hoje, aos 68 anos, depois de carregar esse segredo por mais de 5 décadas, vou contar para vocês a história que mudou tudo. A história de como uma menina do sertão de Pernambuco sobreviveu ao inferno na terra e transformou sua dor na força que vocês vão ouvir agora. Meu nome é Neide, mas todo mundo aqui em Caruaru me conhece como Neidinha da Tapioca. Tenho minha barraquinha na feira há mais de 30 anos, faço o melhor beiju da região e quem me vê hoje sorrindo, conversando com todo mundo, vendendo meus quitutes, jamais imagina que essa mesma mulher já foi uma menininha que dormia embaixo da cama porque tinha medo de ser encontrada pelo próprio tio. Antes de eu continuar essa história que vai mexer com vocês de um jeito que jamais imaginaram, quero pedir uma coisa. Se inscrevam no canal. Não é só por mim, não. É porque a cada nova inscrição, mais uma pessoa vai ter a oportunidade de ouvir histórias verdadeiras como essa. Histórias que precisam ser contadas para que outras crianças não passem pelo que eu passei. E todo mês eu faço sorteios especiais só para quem se inscreve e interage nos comentários. Quem mais comentar e deixar like pode ganhar cestas básicas que eu mesmo monto e entrego pessoalmente. Isso porque acredito que quem escuta essas histórias também precisa ser cuidado, também merece carinho. Nasci em 1956, numa casinha de taipa no interior de Caruaru, num lugar tão pequeno que nem nome no mapa tinha. Era só eu, minha mãe Conceição, meu pai Severino e meu tio Antônio, irmão do meu pai que veio morar com a gente depois que a mulher dele morreu de parto. A casa era pequena demais para 4 pessoas, 2 quartos minúsculos, uma sala que servia de tudo, cozinha de chão batido e um quintal com pé de manga e algumas galinhas soltas. Lembro como se fosse ontem do cheiro daquela casa. Cheiro de fumaça de lenha, de café torrado no pilão e de uma tristeza que parecia estar grudada nas paredes de barro. Meu pai trabalhava de sol a sol na lavoura de algodão do coronel da região, saía quando ainda estava escuro e voltava já noitinha, cansado demais até para falar. Minha mãe lavava roupa para as famílias da cidade, passava o dia inteiro com as mãos na água fria do açude, esfregando, batendo, torcendo cada peça até não aguentar mais. Sobrava eu e meu tio Antônio em casa a maior parte do tempo. No começo, parecia até bom. Ele me ensinava a fazer pipa, contava histórias de assombração, me dava doce de caju que comprava escondido na bodega do seu Manuel. Eu era uma menina feliz, daquelas que brinca de boneca de milho, que corre atrás de galinha no terreiro, que gosta de subir em árvore e voltar toda suja para casa. Mas tudo mudou quando completei 9 anos. Lembro do dia exato, porque foi no dia da festa de São João, quando a cidade inteira estava em festa, com fogueira acesa, quadrilha na praça e o cheiro de pamonha e milho assado no ar. Minha mãe tinha ido ajudar na festa da igreja. Meu pai estava trabalhando até tarde para o coronel que queria terminar a colheita antes da chuva chegar. E eu fiquei sozinha com meu tio. Ele estava diferente naquele dia, bebendo cachaça desde cedo, com um olhar que eu nunca tinha visto antes. Um olhar que me dava um frio na barriga, um medo que eu não sabia explicar. "Vem cá, Neidinha", ele me chamou, a voz pastosa de bebida. "Vem ajudar o tio aqui." Fui sem desconfiar de nada, ainda com a inocência de uma criança que confia nos adultos da família. Ele estava sentado na rede da sala, balançando devagar, uma garrafa de cachaça na mão. "Senta aqui no colo do tio", ele disse, batendo na perna. Sentei, ainda sem entender por que meu coração estava batendo tão forte, porque algo dentro de mim estava gritando para eu sair correndo. Foi quando ele começou a me tocar de um jeito que nenhum tio deveria tocar uma sobrinha. As mãos dele, ásperas de tanto trabalhar na roça, começaram a passear pelo meu corpinho magro de menina, por lugares que nem eu mesma tocava. "Isso é nosso segredo, tá ouvindo?" Ele sussurrou no meu ouvido, o bafo de cachaça me dando náusea. "Se você contar para alguém, eu mato sua mãe e seu pai. Você não quer que o tio mate sua família, né?" Fiquei paralisada de medo. O que uma criança de 9 anos sabe sobre o mundo? O que uma menina que mal sabia ler sabia sobre certo e errado quando os próprios adultos confundem tudo?
Ele me segurou forte demais, machucou meus bracinhos, e quando tentei me mexer, me soltar, ele apertou mais ainda. Fica quietinha, ele mandou, a voz agora seca, ameaçadora. Senão vai ser pior para todo mundo. O que aconteceu depois daquilo, eu vou contar para vocês. Mas antes preciso que entendam uma coisa. Quando a gente é criança e alguém da família faz isso com a gente não entende que está sofrendo um crime. A gente só sabe que algo está muito errado, que está doendo, que a gente quer que pare, mas não sabe como fazer parar. E quando essa pessoa ameaça matar quem a gente ama, a gente escolhe aguentar calado, porque tem medo de perder tudo o que tem, mesmo que esse tudo seja muito pouco. Naquela tarde de São João, enquanto a cidade toda festejava do lado de fora, dentro da nossa casinha de taipa, aconteceu a primeira vez que meu tio abusou de mim. Ele usou as mãos, me machucou, me fez coisas que uma criança jamais deveria passar, e quando terminou, me empurrou da rede como se eu fosse um objeto quebrado. Vai lavar essa cara e para de chorar, ele mandou, já arrumando a roupa. E lembra do que eu falei. Uma palavra sobre isso e sua família morre. Corri para o quintal, vomitei tudo o que tinha no estômago embaixo do pé de manga. Lavei o rosto na bacia de água da chuva e tentei limpar o sangue que escorria pelas minhas pernas. Não entendia de onde vinha aquele sangue. Não entendia por que meu corpo doía tanto. Só sabia que tinha acontecido algo terrível e que eu não podia contar para ninguém. Quando minha mãe chegou da festa, horas depois, me encontrou sentada no chão do quintal, abraçada nos joelhos, olhando para o nada. Que foi, menina? Tá com cara de quem viu assombração, ela disse, cansada demais para prestar atenção de verdade. Tô com dor de barriga. Menti, porque não sabia como explicar a dor que sentia, que não era só no corpo, era na alma também. É de tanto doce que você anda comendo. Vai dormir que passa. E foi assim que começaram os anos mais escuros da minha vida, com uma mentira que eu fui obrigada a sustentar para proteger as pessoas que eu amava. A partir daquele dia, meu tio passou a me usar sempre que ficávamos sozinhos. Não era só de vez em quando, não. Era quase todo dia. Ele esperava meus pais saírem para o trabalho e me chamava para aquele inferno que nossa casa tinha se tornado. Às vezes usava as mãos, às vezes objetos que encontrava pela casa, sempre me machucando, sempre me ameaçando, sempre me lembrando que se eu abrisse a boca, ele mataria toda a minha família. Comecei a mudar de um jeito que nem eu mesma entendia. Parei de brincar, parei de sorrir. Comecei a ter pesadelos terríveis que me faziam acordar gritando no meio da noite. Minha mãe perguntava o que era. Eu inventava que era sonho com cobra, com fantasma, qualquer coisa que não fosse a verdade. Comecei a ficar doente direto, dor de cabeça, febre, diarreia, o corpo rejeitando aquele sofrimento que a mente ainda não sabia processar. Essa menina tá com lombriga, minha mãe dizia para as vizinhas. Só pode ser do jeito que ela tá magra e amarela. E eu ouvia calada, sabendo que a lombriga que estava me comendo por dentro não era daquelas que remédio de farmácia. Cura. Era uma lombriga do coração, que roía minha alegria, minha vontade de viver, minha confiança no mundo. Meu tio percebia o efeito que os abusos estavam tendo em mim e parecia gostar disso. Ele gostava de me ver assustada, de me ver magra, de me ver sem forças para resistir. Tá vendo como você é fraquinha? Ele dizia depois de me machucar. Tá vendo como você não vale nada? Por isso que ninguém além de mim se importa com você. Seus pais nem percebem que você existe. E o pior é que eu comecei a acreditar nele. Quando a gente é criança e escuta uma coisa ruim sobre si mesma muitas vezes, a gente começa a achar que é verdade. Comecei a achar que eu era realmente uma menina ruim, que merecia aquilo que estava acontecendo comigo, que era normal tio fazer aquelas coisas com sobrinha. Afinal, se não fosse normal, meus pais não perceberiam? Se fosse tão errado assim, eles não notariam que eu estava diferente? Mas eles não notavam mesmo. Meu pai chegava tão cansado do trabalho que mal olhava para mim. Minha mãe estava sempre ocupada demais lavando roupa, cozinhando, cuidando da casa. E meu tio? Bem, meu tio tinha virado o homem da casa durante o dia, aquele que cuidava de mim, que me dava comida, que estava sempre por perto. Para qualquer pessoa de fora, ele parecia o tio carinhoso, atencioso, que tomava conta da sobrinha enquanto os pais trabalhavam.
Os meses foram passando e os abusos foram ficando piores. Meu tio começou a inventar novas formas de me machucar, novos jeitos de usar meu corpo para o prazer nojento dele. Ele dizia que estava me ensinando a ser mulher, que estava me preparando para quando eu crescesse. Todas as meninas passam por isso. Ele mentia. É assim que a gente aprende. E você tem sorte de ter um tio que se importa o suficiente para te ensinar. Mãos começou a usar objetos da casa, cabo de vassoura, cabo de enxada, até pedaços de pau que ele mesmo talhava para me machucar mais. Agora você já é mocinha, ele dizia, como se aquilo fosse uma conquista, como se eu devesse agradecer por estar crescendo. Mocinha tem que aprender coisas de mulher. E as coisas de mulher que ele me ensinava eram só dor, só humilhação, só medo. Comecei a sangrar quase todo dia. Não era sangue de menstruação, não, que essa ainda nem tinha chegado. Era sangue dos machucados que ele fazia em mim, dos cortes, dos rasgos. Eu escondia as roupas sujas embaixo do colchão, lavava escondido no açude quando ia buscar água. Inventava que tinha caído, que tinha se cortado brincando. Minha mãe, coitada, acreditava em tudo, nunca desconfiou de nada. Essa menina é muito desastrada, ela falava para as comadres. Vive se machucando por aí. Foi nessa época que conheci Dona Raimunda, a parteira da região, uma mulher já de idade que morava numa casinha no fim da rua. Ela tinha um jeito especial de olhar para as pessoas, como se enxergasse por dentro da alma. Um dia, quando eu estava no açude, lavando uma saia manchada de sangue, ela apareceu do nada, me observando com aqueles olhinhos espertos dela. — Que sangue é esse, menina? Ela perguntou, a voz mansa, mas firme. — Não é sangue de ferida de joelho, não. Gelei na hora. Pela primeira vez em mais de um ano, alguém tinha notado que algo estava errado comigo. Alguém tinha prestado atenção de verdade. — É nada não, Dona Raimunda. Menti, tentando esconder a saia atrás do corpo. Me cortei numa lata velha. Ela me olhou por um tempo longo, daqueles olhares que parecem que estão lendo sua alma como se fosse um livro aberto. — Tá bem, minha filha, ela disse finalmente. Mas se precisar conversar com alguém, sabe onde me encontrar. Às vezes a gente precisa de ajuda e não sabe como pedir. Aquelas palavras ficaram rondando na minha cabeça por dias. Será que ela sabia? Será que tinha percebido o que estava acontecendo comigo? Mas o medo do meu tio era maior que qualquer esperança. Ele tinha começado a ser ainda mais violento, a me ameaçar de formas que me gelavam o sangue. Se você abrir essa boca podre, ele rosnou uma vez, depois de me machucar tanto que eu mal conseguia andar. Eu não vou só matar seus pais, não. Vou fazer com eles a mesma coisa que faço com você. Bem devagarzinho, para você ver antes de morrer também. A ameaça foi como um tiro no meu peito. A ideia de meus pais passando pelo que eu passava, de minha mãe sendo machucada daquele jeito, de meu pai sofrendo aquela humilhação, era pior que qualquer dor física que eu pudesse sentir. Então continuei calada, continuei aguentando, continuei morrendo um pouquinho a cada dia. Os pesadelos ficaram piores. Toda noite eu sonhava que meu tio estava perseguindo toda a minha família com uma foice, cortando pedaços de cada um enquanto eu assistia amarrada numa árvore. Acordava ensopada de suor, tremendo, mas não podia gritar porque ele dormia no quarto ao lado e podia acordar. Aprendi a chorar em silêncio, a sufocar os gritos no travesseiro, a fingir que estava dormindo quando na verdade passava a noite inteira acordada, com medo de fechar os olhos e ver aqueles sonhos horríveis de novo. Meu corpo começou a mudar de outras formas também. Emagreci tanto que parecia um palito, as costelas aparecendo por baixo da pele fina. Meus cabelos começaram a cair em tufos, deixando falhas que eu tentava esconder com um lenço na cabeça. Apareceram feridas na minha boca que não saravam nunca, manchas roxas na pele que não eram só dos machucados do meu tio, mas pareciam vir de dentro mesmo, como se meu próprio corpo estivesse rejeitando a vida. Leva essa menina no curandeiro. A vizinha Dona Francisca falou para minha mãe um dia, quando me viu passando na rua parecendo um fantasma. Isso aí não é doença do corpo, não. É quebranto, é mal olhado. Alguém botou coisa ruim nessa criança. E minha mãe
Desesperada para entender o que estava acontecendo comigo, me levou mesmo no curandeiro da cidade, um velho chamado Mestre Antônio, que atendia numa casinha cheia de ervas e imagens de santos. O velho me olhou de cima a baixo, passou as mãos sobre meu corpo sem me tocar, fechou os olhos e ficou um tempão em silêncio. Quando abriu os olhos de novo, estava com uma expressão estranha, meio assustada, meio triste. Essa menina está sendo comida por dentro, ele disse para minha mãe. Mas não é trabalho feito por inimigo, não. É coisa que vem de dentro de casa mesmo, coisa que está bem perto dela. Minha mãe ficou confusa. Como assim, mestre? Quem ia querer fazer mal para uma criança inocente? O curandeiro balançou a cabeça, pegou umas ervas numa prateleira e preparou um chá amargo. Às vezes, o mal mora onde a gente menos espera, filha. Às vezes, o lobo se disfarça de cordeiro e dorme na mesma casa que a gente. Ele me deu o chá para beber e disse umas orações, mas eu sabia que aquilo não ia resolver nada. Não tinha erva no mundo que curasse o que estava acontecendo comigo. Quando saímos de lá, minha mãe estava preocupada de um jeito diferente. Pela primeira vez, vi um brilho de desconfiança nos olhos dela, como se estivesse começando a suspeitar de alguma coisa. Neide. Ela me chamou pelo nome completo, coisa que só fazia quando estava séria. Se alguém tiver fazendo alguma coisa ruim com você, você pode me contar. Não importa quem seja, eu vou te proteger. Meu coração disparou. Era a primeira vez que alguém falava diretamente sobre a possibilidade de eu estar sofrendo alguma coisa. Era a primeira vez que minha mãe oferecia proteção de verdade. Por um segundo, pensei em contar tudo, em me jogar nos braços dela e deixar que ela resolvesse. Mas aí lembrei das ameaças do meu tio. Lembrei dele dizendo que mataria ela e meu pai. Lembrei de como ele era forte e violento quando ficava com raiva. Não é nada não, mãe, menti mais uma vez, a mentira queimando na minha garganta como fogo. Deve ser só cansaço mesmo. Ela me olhou por um tempo, mas não insistiu. Talvez porque no fundo não quisesse saber a verdade. Porque intuía que seria algo terrível demais para suportar. Talvez porque era mais fácil acreditar que eu estava doente de alguma coisa que remédio cura do que aceitar que algo monstruoso estava acontecendo debaixo do próprio teto dela. Os abusos continuaram ficando piores. Meu tio inventou um novo jogo macabro. Ele me amarrava numa cadeira velha que tinha no quintal e me deixava lá, horas no sol escaldante, sem água, sem comida, enquanto fazia outras coisas pela casa. É para você aprender a não me desafiar, ele dizia quando eu implorava para ele me soltar. É para você entender quem manda aqui. Quando meus pais chegavam do trabalho, ele já tinha me soltado e inventava que eu tinha ficado brincando no quintal o dia todo. Uma vez, ele me amarrou tão apertado que as cordas cortaram meus pulsos e deixaram marcas fundas. Quando minha mãe viu, ele inventou que eu tinha tentado pegar manga numa árvore alta e tinha me enroscado nos galhos. Essa menina não tem juízo, ele disse, balançando a cabeça como se estivesse preocupado comigo. Podia ter se machucado muito pior. E minha mãe acreditou, porque meu tio era da família, porque era o irmão do meu pai, porque jamais imaginaria que alguém do sangue pudesse fazer mal para uma criança. Foi por volta dos meus 11 anos que aconteceu o pior de tudo. Meu tio descobriu uma forma nova de me torturar, que não era só física, mas mental também. Ele começou a me obrigar a fazer coisas horríveis com ele, coisas que nem sei como descrever aqui porque são nojentas demais. E o pior é que ele gravava tudo na memória e depois ficava me descrevendo cada detalhe, me lembrando de cada momento, como se quisesse que eu nunca esquecesse. Você é igualzinha à sua mãe quando era nova. Ele falava com um sorriso nojento no rosto. Igualzinha mesmo. Será que ela passou pelas mesmas coisas que você? Será que o pai dela também ensinava as coisas da vida para ela? E aquilo me deixava louca de horror, pensando se minha mãe tinha passado pelo mesmo que eu, se aquilo era uma maldição da nossa família, se todas as mulheres da minha linhagem tinham sofrido aquele tipo de coisa. Comecei a ter pensamentos de me matar. Olhava para a corda que meu tio usava para me amarrar e pensava em fazer um laço, em pendurar no pé de manga e acabar com tudo de uma vez.
Olhava para o açude fundo onde minha mãe lavava roupa e pensava em me jogar lá dentro, deixar a água me engolir e me levar para longe daquele sofrimento. Uma vez cheguei bem perto, estava com uma pedra amarrada na cintura, pronta para pular, quando Dona Raimunda apareceu do nada. "Aonde você pensa que vai, menina?" Ela gritou correndo na minha direção. "Sai daí agora mesmo!" Ela me puxou para longe da água, me segurou pelos ombros e me olhou bem nos olhos. "Escuta bem o que eu vou te falar, Neide. Seja lá o que estiver acontecendo com você, seja lá que dor for essa que você está carregando, se matar não é a solução. Morte não resolve nada, só passa o problema para quem fica." Desabei a chorar nos braços dela. Chorei como não chorava desde que tudo aquilo tinha começado. Chorei toda a dor, todo o medo, toda a raiva que estava guardada dentro de mim. Ela me deixou chorar. Não fez pergunta, não quis saber de nada, só ficou ali me abraçando, me ninando como uma mãe ninaria um filho. "Qualquer coisa que esteja acontecendo", ela sussurrou no meu ouvido, "sempre tem uma saída. Sempre tem uma forma de acabar com o sofrimento sem acabar com a vida." Aquele abraço me deu uma força que eu não sabia que existia. Pela primeira vez em 2 anos, senti que alguém se importava comigo de verdade, que alguém via minha dor mesmo sem eu contar nada. Dona Raimunda me salvou naquele dia, me salvou de fazer a besteira que eu ia fazer. E também plantou uma sementinha na minha cabeça, a ideia de que talvez existisse mesmo uma saída para aquele inferno, uma forma de parar os abusos sem morrer no processo. Quando cheguei em casa naquele dia, molhada da cabeça aos pés, meu tio estava me esperando com cara de poucos amigos. "Onde você estava?" ele perguntou, a voz ameaçadora. "Já faz 2 horas que você deveria estar aqui." Inventei que tinha ido buscar água e tinha demorado porque o açude estava cheio de gente, mas ele não acreditou. "Mentirosa!" ele rosnou, me segurando pelo braço com força. "Você estava aprontando alguma coisa, né? Estava pensando em contar nossos segredos para alguém?" O castigo naquela noite foi o pior de todos. Ele me bateu até eu desmaiar, me machucou de formas que nem vou descrever aqui, e quando terminei estava sangrando tanto que pensei que ia morrer ali mesmo. "Da próxima vez que você resolver passear sem permissão", ele disse, me largando no chão como um saco de lixo, "eu vou te matar de verdade. E depois vou matar toda a sua família também, um por um, bem devagarzinho." Mas algo tinha mudado em mim depois daquele encontro com Dona Raimunda. Por mais que meu tio me ameaçasse, por mais que me machucasse, eu não conseguia mais acreditar que aquilo ia durar para sempre. A sementinha da esperança que ela tinha plantado começou a crescer, devagar, mas cresceu. E eu comecei a prestar atenção em coisas que antes passavam despercebidas, a observar os movimentos dele, os horários, as oportunidades que poderiam surgir para eu conseguir ajuda. Foi então que percebi uma coisa que mudaria tudo. Meu tio tinha medo de Dona Raimunda. Sempre que ela aparecia por perto, ele ficava nervoso, inventava desculpa para entrar em casa, evitava olhar nos olhos dela. E comecei a suspeitar que talvez ela soubesse de alguma coisa, que talvez tivesse visto algum sinal, que talvez estivesse esperando eu tomar coragem para contar a verdade. Mas eu ainda não tinha essa coragem. Ainda era uma menina assustada, machucada, que achava que se abrisse a boca, o mundo inteiro ia desabar na minha cabeça. O que eu não sabia é que o mundo já tinha desabado fazia tempo e que às vezes a gente precisa deixar tudo ruir para poder reconstruir do zero. Vocês que estão aí me ouvindo, se conhecem alguma criança que anda quieta demais, que mudou de comportamento de repente, que tem machucados estranhos ou fica com medo de certas pessoas da família, prestem atenção. Às vezes um olhar atento, uma palavra carinhosa, um braço estendido pode ser a diferença entre a vida e a morte para essa criança. E se vocês estão gostando da minha história, se estão sentindo que é importante mais gente ouvir isso, deixem um like aí e se inscrevam no canal. Cada inscrição nova é uma criança a mais que pode ser salva, uma família a mais que pode ser alertada sobre os sinais do abuso. Mulher, eu não sabia que era normal. Minha mãe ficou feliz quando soube, disse que agora eu era mocinha de verdade, que tinha virado mulher. Mas para mim foi como se tivesse assinado minha sentença de morte, porque meu tio ficou que nem louco.
Agora sim você tá pronta para aprender as coisas de verdade, ele disse naquele primeiro dia, os olhos brilhando com uma maldade que me gelou até os ossos. Agora você pode ter filho, pode engravidar. E sabe o que acontece com menina que engravida do tio? Vira vergonha da família inteira. A partir dali, os abusos mudaram de qualidade. Não era mais só as mãos sujas dele me tocando, não era mais só os objetos me machucando. Agora ele queria ter relações comigo de verdade, queria me usar como se eu fosse mulher adulta, como se fosse a esposa dele. E eu, coitada, nem sabia direito o que estava acontecendo, só sabia que doía mais que tudo o que já tinha sentido antes, que sangrava mais, que me deixava com uma dor na alma que parecia que nunca ia sarar. Se você ficar grávida, ele me ameaçava depois de cada abuso. Eu vou dizer que foi algum menino da cidade que fez isso com você. Vou dizer que você é uma vagabunda que fica se oferecendo por aí. E aí sua família vai te expulsar de casa e você vai virar mendiga na rua. A ideia de ficar grávida do meu próprio tio me apavorava tanto que eu rezava todo dia para todos os santos que conhecia. Implorava para não deixar aquilo acontecer. Foi nessa época que comecei a perceber que minha mãe estava desconfiando de alguma coisa. Ela me olhava diferente, prestava mais atenção nos meus machucados, fazia perguntas que antes não fazia. Neide, ela me chamou um dia, depois que viu uma marca roxa no meu pescoço que meu tio tinha feito. Quem foi que fez isso em você? E não me venha com história de que caiu não, porque marca de dedo eu reconheço de longe. Meu coração quase saiu pela boca. Era a primeira vez que ela questionava direto sobre os machucados, a primeira vez que demonstrava que sabia que alguém estava me fazendo mal. Olhei nos olhos dela e vi uma tristeza profunda, como se ela já soubesse a resposta, mas estivesse com medo de ouvir. Comecei, a voz tremendo, mas na mesma hora ouvi os passos do meu tio chegando da rua. Foi o quê, Neide? Minha mãe insistiu. Mas meu tio já estava na porta da cozinha, olhando para nós duas com aquela cara de quem não gostou nada da conversa. O que vocês estão conversando aí? Ele perguntou, fingindo casualidade, mas com o tom ameaçador que eu conhecia bem. Estou só perguntando sobre essa marca no pescoço da menina. Minha mãe respondeu sem tirar os olhos de mim. Ah, isso aí, meu tio disse, dando um sorriso falso. Ela estava brincando de fazer laço com a corda e se enforcou sem querer. Sorte que eu estava por perto para soltar ela. A mentira saiu tão naturalmente da boca dele que até eu quase acreditei por um segundo. Minha mãe olhou de mim para ele, de ele para mim, e eu vi que ela estava lutando contra alguma coisa dentro da cabeça dela, alguma suspeita que não queria aceitar. É verdade, Neide? Ela me perguntou, e eu senti que aquele era um momento decisivo. Podia contar a verdade ali mesmo, podia acabar com anos de sofrimento, numa frase só, mas olhei para meu tio por cima do ombro da minha mãe e vi ele fazendo um gesto cortando o pescoço, me lembrando da ameaça de matar ela e meu pai. É sim, mãe. Menti mais uma vez, odiando cada palavra que saía da minha boca. Foi brincando mesmo. Minha mãe suspirou fundo, como se estivesse aliviada e decepcionada ao mesmo tempo. Não brinque mais com corda, menina. Isso é perigoso. E a conversa morreu ali. Mas eu percebi que tinha plantado uma pulga atrás da orelha dela. Daquele dia em diante, ela começou a prestar mais atenção em tudo, a chegar em casa mais cedo às vezes, a inventar desculpas para não deixar eu sozinha com meu tio. Mas ele era esperto, sabia driblar a vigilância dela. Quando percebia que ela estava desconfiada, ele ficava uns dias sem me tocar, se comportava como o tio exemplar, até me dava carinho de verdade na frente dela. Viu como o Antônio cuida bem da Neide? Ele falava para minha mãe. Onde já se viu suspeitar do próprio cunhado? Eu trato essa menina como se fosse filha minha. E depois, quando minha mãe relaxava a guarda, quando voltava a trabalhar tranquila, achando que tinha sido paranoia dela, os abusos voltavam piores que antes. Sua mãe quase descobriu nosso segredo, ele me dizia enquanto me machucava. Por pouco você não matou ela de desgosto, porque é isso que ia acontecer se ela soubesse. Ia morrer de vergonha de ter uma filha vagabunda. Os pesadelos ficaram ainda piores. Agora, eu sonhava que estava grávida do meu tio, que tinha uma barriga enorme e que todo mundo na cidade sabia que o filho era dele. Sonhava que meus pais me expulsavam de casa, que
Eu virava pedinte na feira, que as pessoas me apontavam na rua e falavam baixinho sobre minha vergonha. Acordava suada, tremendo, às vezes até vomitando de tanto nojo e medo. Foi numa dessas noites que aconteceu algo que mudou tudo. Acordei no meio da madrugada com vontade de fazer xixi e fui para o quintal, porque nossa casa não tinha banheiro dentro. Quando estava voltando, ouvi vozes baixas vindo da sala. Era meu tio conversando com alguém, mas não consegui identificar quem era. Me aproximei devagarzinho, colada na parede, tentando escutar. Não pode continuar assim, Antônio. Ouvi uma voz de mulher falando. A menina tá definhando. Qualquer um pode ver que algo está errado. Era a dona Raimunda. Ela estava na minha casa no meio da noite, conversando com meu tio sobre mim. Você tá vendo coisa onde não tem, Raimunda? Meu tio respondeu, mas a voz dele estava diferente, nervosa. A menina é só esquisita mesmo. Sempre foi assim. Esquisita uma ova, dona Raimunda rebateu. E mesmo no escuro, eu podia imaginar ela apontando o dedo na cara dele. Menina de 12 anos não fica magra desse jeito, não fica com olho fundo, não sangra toda semana sem explicação. E você sabe muito bem do que eu tô falando. Meu coração estava batendo tão forte que eu tinha medo que eles escutassem de lá de dentro. Cuidado com o que você tá insinuando, mulher, meu tio disse, e agora a voz dele estava perigosa mesmo. Pode ser que você se arrependa. Mas dona Raimunda não se intimidou. Eu já sou velha demais para ter medo de homem nojento como você, Antônio. E se você não parar com o que está fazendo com aquela criança, eu mesma vou contar para os pais dela e para a cidade inteira. Ouvi o barulho de uma cadeira rangendo, como se meu tio tivesse levantado rápido. Você não tem prova nenhuma de nada, ele disse. É só achismo de mulher velha que não tem o que fazer. Prova eu vou ter, dona Raimunda respondeu, firme. E quando eu tiver, você vai ver o que acontece com o homem que mexe com criança inocente. O silêncio que se seguiu foi tenso, perigoso. Depois ouvi passos, a porta da frente se abrindo e fechando. Dona Raimunda tinha ido embora, mas eu fiquei ali parada, tremendo, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Ela sabia o que meu tio fazia comigo e estava disposta a me ajudar, a enfrentar ele por minha causa, mas também fiquei apavorada. Se meu tio descobrisse que eu tinha escutado a conversa, se soubesse que Dona Raimunda estava investigando, ele podia fazer algo terrível comigo, com ela, com toda a minha família. Voltei para o quarto nas pontas dos pés, me deitei e fingi que estava dormindo quando ele passou pelo corredor conferindo se todos estavam nos lugares. No dia seguinte, ele estava mais nervoso que o normal, me olhando com uma desconfiança que me gelava o sangue. Se alguma mulher velha vier conversar com você, ele me avisou, você não fala nada. Entendeu? Finge que não sabe de nada, que não entende o que ela está perguntando. Porque se você abrir a boca... E ele não precisou terminar a frase. Eu já sabia quais eram as consequências, mas pela primeira vez em anos, senti uma coisinha parecida com esperança crescendo no meu peito. Dona Raimunda estava do meu lado, estava lutando por mim mesmo sem eu ter pedido ajuda. E se ela conseguisse provas, se conseguisse fazer alguém acreditar, talvez meu pesadelo finalmente chegasse ao fim. O problema é que meu tio também percebeu o perigo e começou a tomar cuidados redobrados. Parou de me machucar de formas que deixassem marcas muito visíveis. Começou a me ameaçar de jeitos mais sutis. Passou a inventar histórias para justificar qualquer coisa estranha que alguém pudesse notar. E pior, começou a falar de me mandar embora dali. Tô pensando em arranjar um lugar para você trabalhar na cidade. Ele comentou um dia no jantar, como se fosse uma coisa boa. Tem uma família rica procurando menina para ajudar na casa. Você ia morar lá, ia ganhar dinheiro, ia aprender a ser útil. Minha mãe ficou surpresa. Mas ela é muito nova ainda, Antônio. Só tem 12 anos. Idade boa para aprender a trabalhar. Ele insistiu. E longe daqui ela ia ficar livre das más influências. Entendi na hora que as más influências que ele queria me afastar eram pessoas como Dona Raimunda, pessoas que podiam descobrir a verdade e me proteger. A ideia de ser mandada para longe, de ficar sozinha numa casa de estranhos, onde ele poderia me visitar quando quisesse e ninguém ia me defender, me encheu de um desespero que nunca tinha sentido antes. Naquela noite, tomei uma decisão que mudaria minha vida para sempre.
Ia procurar Dona Raimunda e contar tudo, mesmo que isso significasse a morte da minha família, mesmo que isso trouxesse consequências terríveis, porque pior que viver mais um dia naquele inferno, nada podia ser. Esperai que vocês estão conseguindo entender a força que a gente precisa para tomar uma decisão dessas? Imaginem uma menina de 12 anos, machucada, ameaçada, decidindo arriscar tudo por uma chance de liberdade. Se vocês conhecem alguém passando por algo parecido, sejam a Dona Raimunda dessa pessoa. Prestem atenção, ofereçam ajuda, não fechem os olhos. E se vocês estão acompanhando minha história e querem ver mais pessoas sendo tocadas por ela, deixem o like e compartilhem. Cada compartilhamento pode salvar uma vida. Batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Minhas pernas tremiam tanto que eu mal conseguia andar direito. Era agora ou nunca. Ou eu falava a verdade e arriscava tudo, ou continuava morrendo aos pouquinhos, até não sobrar nada de mim. Dona Raimunda estava no quintal cuidando de umas galinhas quando me viu chegando. Um olhar só bastou para ela perceber que algo estava diferente, que eu não estava ali para a conversa fiada. Entre, menina, ela disse, largando o punhado de milho e me conduzindo para dentro da casinha. Senta aí e respira fundo. O que foi que aconteceu? Sentei na cadeira de palha que ela me ofereceu e fiquei um tempão sem conseguir falar. Como é que se conta uma coisa dessas? Por onde começa? Como é que se fala sobre anos de sofrimento, de humilhação, de medo? Dona Raimunda, comecei, a voz saindo fraca como um sussurro. A senhora falou que se eu precisasse conversar. Falei sim, minha filha, ela respondeu, se sentando na minha frente e pegando minhas mãos nas dela. E pelo jeito que você tá, chegou a hora mesmo. Pode falar, eu tô aqui para escutar. O carinho naquelas mãos velhas e calejadas me deu uma força que eu não sabia que existia. E então, pela primeira vez em mais de 3 anos, abri a boca e contei a verdade. Contei tudo. Do primeiro dia que meu tio me tocou, das ameaças, dos machucados, das noites sem dormir, do medo constante, das tentativas de me matar. Falei dos objetos que ele usava para me machucar, das relações forçadas, do sangue, da dor. Contei como ele me ameaçava de matar minha família se eu falasse, como fingia ser o tio carinhoso na frente dos outros, como minha mãe estava começando a desconfiar, mas não sabia de nada. Dona Raimunda me escutou sem interromper, mas eu via as lágrimas escorrendo pelo rosto dela, via as mãos tremendo de raiva. Quando terminei, exausta como se tivesse corrido léguas, ela ficou um tempo em silêncio, só me olhando com uma mistura de tristeza e fúria que nunca vi igual. Minha filha, ela disse finalmente, a voz engasgada de emoção, você é a menina mais corajosa que eu conheci na minha vida. Aguentar tudo isso sozinha, proteger sua família mesmo sofrendo, você é uma guerreira. Ela se levantou, foi até um baú velho que tinha no canto da sala e tirou de lá uns papéis amarelados. Agora eu vou te contar uma coisa que nunca contei para ninguém. Voltou para perto de mim, com os papéis na mão, e começou uma história que me deixou ainda mais chocada. Quando eu era nova, mais ou menos da sua idade, passei pela mesma coisa, mas na minha época não tinha para quem correr, não tinha quem acreditasse em menina contra homem adulto. Meu próprio pai foi quem me vendeu para um fazendeiro rico. Disse que era para eu trabalhar na casa, mas na verdade era para ser brinquedo dele. Ela me mostrou uma certidão de nascimento velha e rasgada. Tive uma filha daquele homem nojento, uma menina linda, pequenininha, que morreu poucos dias depois de nascer. O médico disse que foi porque eu era muito nova, porque meu corpo não estava pronto para gerar uma criança. Mas eu sei que foi de desgosto, de tristeza. Aquela criança sentiu que não era bem-vinda nesse mundo. As lágrimas desciam pelos meus olhos ouvindo aquilo. Dona Raimunda tinha passado pelo mesmo que eu. Tinha sofrido as mesmas dores, as mesmas humilhações. Por que a senhora nunca contou isso? Perguntei. Porque naquela época, as mulheres não tinham direito nem voz. Menina abusada virava vergonha da família, era expulsa de casa, virava prostituta ou morria de fome. Eu consegui fugir quando fiz 15 anos. Vim parar aqui em Caruaru, virei parteira para ajudar outras mulheres a trazer filhos ao mundo da forma certa, com amor. Ela guardou os papéis de volta no baú e me olhou nos olhos. Mas o mundo mudou, Neide. Hoje tem lei que protege criança, tem gente que acredita, tem jeito de fazer justiça. E
Eu não vou deixar você passar pelo que eu passei. Não vou deixar esse monstro continuar machucando você. A determinação na voz dela me deu uma esperança que eu não sentia há anos. Mas como? Perguntei. Ele disse que mata minha família se eu contar. E quem vai acreditar em mim contra ele? Dona Raimunda sorriu, mas era um sorriso diferente. Um sorriso de quem sabe o que está fazendo. Deixa isso comigo, menina. Eu tenho uns contatos na cidade, gente que trabalha com essas coisas. E quanto às ameaças dele, homem covarde que bate em criança não tem coragem de enfrentar homem de verdade. Ela me explicou o plano. Ia conversar com um delegado conhecido dela na cidade, um homem sério que já tinha prendido outros abusadores, mas precisava de provas além da minha palavra. Você consegue arranjar alguma coisa que prove o que ele fez? Algum objeto que ele usou? Alguma roupa suja de sangue? Qualquer coisa? Pensei nas roupas que eu escondia embaixo do colchão, na faca, que ele às vezes usava para me ameaçar, nos remédios caseiros que eu fazia para tratar os machucados. Consigo sim, respondi, sentindo uma força nova crescendo dentro de mim. Tenho roupas manchadas escondidas e sei onde ele guarda as coisas que usa para me machucar. Então amanhã mesmo você traz essas coisas aqui. E não se preocupe com as ameaças dele. A partir de agora, você não tá mais sozinha nessa luta. Voltei para casa com um sentimento estranho no peito. Ainda tinha medo. Ainda estava apavorada com o que podia acontecer quando meu tio descobrisse que eu tinha falado. Mas pela primeira vez em anos, também tinha esperança. Alguém sabia da minha dor. Alguém estava disposto a me ajudar. Alguém acreditava em mim. Meu tio chegou do trabalho mais tarde, cansado e mal-humorado porque o coronel tinha brigado com os trabalhadores. Onde você estava hoje? Ele perguntou desconfiado. Vi que você não estava em casa quando passei para pegar água. Meu sangue gelou. Ele tinha vindo em casa durante o dia e percebido minha ausência. Estava no açude lavando roupa. Menti, tentando manter a voz firme. Demorei porque a água estava baixa. Ele me olhou com aqueles olhos pequenos e desconfiados, mas não disse mais nada. Naquela noite, porém, o abuso foi mais violento que nunca, como se ele estivesse descontando alguma coisa em mim, como se suspeitasse que algo estava mudando. Lembra do que eu já te falei? Ele rosnou no meu ouvido enquanto me machucava. Se você abrir essa boca, eu acabo com sua família inteira. E não pense que você pode se esconder de mim. Eu te encontro em qualquer lugar. Mas mesmo com a dor, mesmo com o medo, eu consegui aguentar, porque sabia que aquilo estava chegando ao fim. Dona Raimunda ia me ajudar, ia me tirar daquela situação. No dia seguinte, assim que ele saiu para trabalhar, corri para o quintal e desenterrei a lata velha onde eu escondia as roupas sujas de sangue. Peguei também a corda, que ele usava para me amarrar, que estava guardada embaixo da cama dele, e alguns remédios caseiros que eu fazia com ervas do mato para tratar os machucados mais feios. Levei tudo para Dona Raimunda, que guardou cada coisa com cuidado numa sacola de pano. Isso aqui é prova suficiente, ela disse, examinando as manchas de sangue nas roupas. Ninguém vai poder negar que uma criança foi machucada desta forma. Ela também me fez um exame rápido, viu os machucados recentes, as cicatrizes antigas, e anotou tudo num papel. Amanhã cedo eu vou na cidade conversar com o delegado, ela me explicou. Você fica em casa, se comporta normal, não deixa ele perceber que alguma coisa mudou. Pode ser que demore uns dias, mas logo, logo esse sofrimento vai acabar. Voltei para casa com o coração mais leve, mas também mais ansioso. Quanto tempo mais eu ia ter que aguentar? Quanto tempo mais ia demorar para eu ser livre? A resposta veio mais rápido do que eu esperava. 2 dias depois, enquanto eu estava ajudando minha mãe a estender roupa no quintal, ouvimos um barulho de cavalo na frente de casa. Era o delegado da cidade, acompanhado de 2 homens que eu não conhecia, todos com cara séria e arma na cintura. Bom dia, dona Conceição. O delegado cumprimentou minha mãe. Preciso falar com o senhor Antônio. Ele está em casa? Minha mãe ficou sem entender nada. Tá sim, tá na sala descansando. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu sim, senhora. E é... melhor a senhora sentar porque a conversa vai ser pesada. Meu tio apareceu na porta com cara de quem não estava entendendo nada. Mas quando viu os homens armados, a cara dele mudou completamente. Ficou branco feito papel, começou a suar frio, as mãos tremendo. Antônio Ferreira da Silva, o delegado disse, formal. O senhor está preso por abuso sexual contra menor,
cárcere privado e ameaça de morte. O mundo pareceu parar naquele momento. Minha mãe gritou, meu pai, que tinha chegado do trabalho, ficou paralisado, e meu tio tentou correr pelo quintal, mas foi derrubado pelos 2 homens que acompanhavam o delegado. "Isso é mentira!" ele gritou enquanto era algemado. "Isso é armação! Eu nunca fiz nada com essa menina!" Mas era tarde demais. As provas estavam com o delegado, meu depoimento já tinha sido registrado, e Dona Raimunda tinha conseguido mais 2 vizinhas que tinham visto coisas estranhas e estavam dispostas a testemunhar. Enquanto levavam meu tio embora, ele me olhou com um ódio que me gelou até os ossos, mas eu não senti mais medo. Senti alívio, senti liberdade, senti que finalmente podia respirar de novo. Agora vocês viram como uma pessoa corajosa pode mudar a vida de uma criança? Dona Raimunda foi meu anjo da guarda, minha salvadora. Se vocês estão acompanhando minha história e acham que ela pode ajudar outras pessoas a encontrarem coragem para denunciar, compartilhem aí. E se inscrevam no canal, porque ainda tem muito mais para contar sobre como foi reconstruir minha vida depois de tudo isso. Ficou que nem doido de raiva e de vergonha. Meu próprio irmão, ele murmurava, andando de um lado para o outro da casa como um animal enjaulado. Meu próprio sangue fazendo uma coisa dessas com minha menina. Ele queria ir na cadeia matar meu tio com as próprias mãos? Foi preciso o delegado ameaçar prender ele também para conseguir acalmar. Mas eu, que era quem mais tinha sofrido, era quem estava mais tranquila. Pela primeira vez em anos, dormia a noite inteira sem pesadelo, comia sem enjoo, andava pela casa sem olhar por cima do ombro. O medo tinha ido embora junto com meu tio, e no lugar dele tinha vindo uma paz que eu nem lembrava que existia. A cidade toda ficou alvoroçada com a notícia. Era escândalo demais para um lugar pequeno como o nosso, onde todo mundo conhecia todo mundo, e essas coisas pareciam que só aconteciam nos lugares grandes. As comadres da minha mãe vinham em casa para saber dos detalhes, algumas com cara de pena, outras com aquela curiosidade mórbida de quem quer saber dos horrores só para ter o que contar. Coitada da menina, algumas falavam, passar por uma coisa dessas tão nova. Mas tinha outras que sussurravam coisas bem diferentes. Será que ela não provocou? Menina esperta às vezes faz coisa para chamar a atenção de homem. Essas palavras me machucavam mais que qualquer coisa que meu tio tinha feito, porque vinham de mulheres, de mães, de pessoas que deveriam entender que criança nunca tem culpa de ser abusada. Dona Raimunda não deixava ninguém falar besteira perto de mim. Qualquer pessoa que vier com conversa fiada sobre a menina ter provocado alguma coisa, ela avisava nas rodas de conversa da feira. Vai ter que se explicar comigo primeiro. E vocês sabem que eu não tenho papas na língua. A autoridade dela na comunidade era tanta que as línguas venenosas se aquietaram rapidinho. O julgamento aconteceu 3 meses depois da prisão. Eu tive que ir no fórum da cidade grande. Um prédio alto e imponente que me deixou com as pernas bambas só de olhar. Nunca tinha saído de Caruaru. Nunca tinha visto tantos carros juntos, tanta gente correndo de um lado para outro. O mundo parecia imenso e assustador depois de tantos anos trancada dentro de casa. Dona Raimunda foi comigo, junto com meus pais e o advogado que o Estado tinha arranjado para me representar. Não tenha medo, ela sussurrava no meu ouvido enquanto esperávamos na sala fria do fórum. Você só precisa falar a verdade, igual falou para mim. A verdade sempre vence no final. Mas quando chegou a hora de entrar naquela sala cheia de gente séria, com o juiz lá em cima parecendo um rei no trono, eu quase desmaiei de nervoso. Meu tio estava lá também, sentado entre 2 policiais, com uma roupa limpa que alguém deve ter levado para ele. Quando nossos olhos se encontraram, ele fez aquele mesmo gesto de cortar o pescoço que sempre fazia para me ameaçar, mesmo algemado, mesmo preso, mesmo sem poder me tocar, ele ainda tentava me amedrontar. Mas dessa vez não funcionou. Olhei direto nos olhos dele e não senti mais medo, só nojo. Quando o juiz me chamou para depor, minha voz tremeu no começo, mas depois foi ficando mais firme. Contei tudo de novo, desde o primeiro abuso até o último. Todos os machucados, todas as ameaças, todos os anos de sofrimento. As pessoas da sala ficaram em silêncio completo. Algumas mulheres chorando baixinho, os homens com cara de raiva. O advogado do meu tio tentou me confundir,
fazer eu contradizer o que tinha falado, insinuar que eu estava inventando tudo para prejudicar um homem trabalhador. Não é estranho, meritíssimo, ele argumentou, uma criança de 12 anos saber tantos detalhes sobre essas coisas? Não parece que alguém ensinou ela o que falar? Mas o promotor público rebateu na hora. O que é estranho é um advogado tentar culpar a vítima pelo crime que seu cliente cometeu. As provas físicas falaram por si, só. As roupas manchadas de sangue, a corda, os remédios caseiros, o exame médico que mostrava cicatrizes antigas e machucados em locais que só violência sexual explicava. Dona Raimunda também testemunhou, contou como me encontrou quase me jogando no açude, como percebeu os sinais de abuso, como conseguiu me convencer a falar. Quando chegou a vez do meu tio se defender, ele tentou negar tudo. Eu jamais encostaria a mão numa criança, ele disse fingindo indignação. Essa menina sempre foi problemática, sempre inventava história para chamar atenção. Deve ter se machucado sozinha e botou a culpa em mim. Mas a voz dele estava trêmula, suada escorrendo pela testa, e todo mundo na sala podia ver que ele estava mentindo. O júri não demorou nem uma hora para decidir. Culpado em todos os crimes, abuso sexual continuado, cárcere privado, ameaça de morte, corrupção de menor. A sentença foi de 15 anos de cadeia, sem direito à progressão de regime pelos primeiros 5 anos. Quando o juiz bateu o martelo, eu senti como se um peso gigantesco tivesse saído das minhas costas. Meu tio foi levado algemado de volta para a cadeia, mas antes gritou para mim do outro lado da sala. Isso não vai ficar assim, sua mentirosa. Quando eu sair daqui, você vai pagar por ter destruído minha vida. Mas suas ameaças não me assustavam mais. 15 anos era tempo suficiente para eu crescer, me tornar adulta, construir minha própria vida longe dali. Voltamos para casa naquele mesmo dia, numa Kombi velha que fazia a linha entre a cidade grande e Caruaru. Eu olhava pela janela, vendo a paisagem passar, as plantações de algodão, as casas de taipa, os pés de mandacaru no meio da caatinga. E tudo parecia diferente, mais bonito, mais cheio de possibilidades. Era como se eu estivesse vendo o mundo com olhos novos, olhos de quem tinha sido libertada. Mas a vida não ficou fácil da noite para o dia. Minha família teve que lidar com a vergonha na comunidade, com os olhares de julgamento, com as conversas que paravam quando a gente chegava perto. Meu pai perdeu o emprego na fazenda do coronel, que disse que não podia manter um funcionário com família envolvida em escândalo. Minha mãe parou de receber roupa para lavar de algumas patroas, que inventaram desculpas, mas na verdade tinham medo da nossa má reputação. Parece que a gente é que fez alguma coisa errada, meu pai reclamava, amargurado. Parece que a gente é que tem que pagar pelo que aquele desgraçado fez. E era verdade mesmo. Em cidade pequena, quando acontece um escândalo desses, a família inteira fica marcada. Os vizinhos olham diferente. As crianças repetem em casa o que escutam os pais conversando. E logo todo mundo trata a gente como se fôssemos contagiosos. Foi Dona Raimunda que nos ajudou a passar por esse período difícil. Ela falava com todo mundo que quisesse escutar, explicava que nossa família tinha sido vítima também, que não. Tinha como culpar os pais por não perceberem o que um manipulador experiente estava fazendo. Homem que abusa de criança é especialista em enganar todo mundo, ela dizia. Se fosse fácil perceber, não existia tanto caso desses pelo mundo. Comigo também não foi simples voltar ao normal. Por mais que eu estivesse livre do meu tio, anos de abuso deixaram marcas profundas na minha cabeça. Eu tinha medo de homem adulto. Qualquer um que chegasse perto demais me dava calafrio. Não conseguia ficar sozinha em casa, mesmo sabendo que meu tio estava preso. Qualquer barulho estranho à noite me fazia despertar em pânico. Dona Raimunda percebeu que eu precisava de ajuda para curar as feridas da alma, não só as do corpo. Menina, ela me disse um dia, o que aconteceu com você deixou cicatrizes por dentro que só vão sarar com tempo e cuidado. É igual quando você quebra um osso. Mesmo depois que cola, fica sensível por um tempo. Ela começou a me levar na casa dela, todo dia, me ensinando coisas que me distraíam da dor. Como fazer remédio caseiro, como cuidar de plantas, como ajudar outras mulheres na hora do parto. Você passou por uma experiência terrível, ela me explicava enquanto me ensinava a fazer chá calmante. Mas essa experiência pode virar sua força.
Quando você entender bem o que aconteceu, quando conseguir falar sobre isso sem sentir vergonha, você vai poder ajudar outras meninas que passarem pela mesma coisa. A ideia de transformar minha dor em ferramenta para ajudar outras pessoas me deu um propósito que eu não sabia que existia. Foi assim que comecei a entender que ser sobrevivente de abuso não era motivo de vergonha, era motivo de orgulho. Que ter conseguido denunciar, ter tido coragem de falar a verdade, mesmo com todas as ameaças, fazia de mim uma pessoa forte, não uma pessoa quebrada. Dona Raimunda me ensinou que a verdadeira cura vinha de aceitar o que tinha acontecido, sem tentar fingir que não existiu, mas também sem deixar que isso definisse quem eu era. Você não é a menina que foi abusada, ela me dizia sempre. Você é a menina que sobreviveu ao abuso, que denunciou o abusador, que ajudou a fazer justiça. Você é guerreira, não vítima. E aos poucos, eu fui acreditando nisso mesmo. Fui entendendo que minha história podia ter um final diferente do que eu imaginava. Os meses foram passando e nossa vida foi se reorganizando devagar. Meu pai arranjou trabalho numa fazenda em outra cidade. Minha mãe voltou a receber encomenda de algumas famílias mais compreensivas. Eu voltei a estudar, coisa que tinha parado de fazer direito durante os anos de abuso. E descobri que gostava muito de ler, de aprender coisas novas. Na escola, algumas crianças me olhavam com curiosidade, outras com medo, como se abuso fosse doença que pega. Mas a professora, Dona Eulália, uma mulher jovem que tinha vindo da capital, me tratava igual todas as outras alunas. O que importa aqui é você aprender, ela me disse no primeiro dia. O que aconteceu antes é passado. O que importa é o futuro que você vai construir. E foi assim que começou minha nova vida. Minha vida depois do abuso. Minha vida de sobrevivente que decidiu usar sua experiência para se tornar mais forte e ajudar outras pessoas. O caminho não foi fácil, teve muita lágrima ainda, muita noite mal dormida, muito medo bobo de coisas simples. Mas pela primeira vez em anos, eu tinha esperança de que os dias melhores estavam por vir. Vocês estão vendo como é importante denunciar, mesmo quando parece impossível? Como uma comunidade unida pode proteger suas crianças? Se vocês conhecem alguma Dona Raimunda na vida de vocês, valorizem essa pessoa. E se vocês são pais, prestem atenção nos sinais, conversem com seus filhos, criem um ambiente onde eles se sintam seguros para falar a verdade. Deixem o like se a história está tocando vocês e se inscrevam no canal para continuar acompanhando. Para meninas que passavam por problemas parecidos com o meu. Minha família também tinha se recuperado aos poucos. Meu pai arranjou um emprego melhor numa usina de açúcar em cidade vizinha. Minha mãe montou um pequeno negócio de costura em casa e estava ganhando dinheiro próprio pela primeira vez na vida. Parece que a desgraça daquele homem trouxe sorte para nós, ela dizia às vezes, ainda com um pouco de culpa na voz. Como se Deus tivesse compensado o sofrimento da Neide com bênçãos para a família. Eu não acreditava em compensação divina. Não achava que Deus tinha permitido meu sofrimento para depois me dar coisas boas. Acreditava, sim, que a gente tinha conseguido se erguer porque tinha enfrentado a verdade, porque tinha tido coragem de lutar, porque tinha pessoas boas como Dona Raimunda do nosso lado. Não foi Deus que me salvou, eu falava para minha mãe. Foi a coragem de falar e a bondade de quem acreditou em mim. Dona Raimunda tinha virado mais que uma vizinha para mim, tinha virado uma segunda mãe, uma mentora, uma amiga. Ela me ensinou coisas que nenhuma escola ensinava, como reconhecer os sinais de uma mulher que está apanhando do marido, como cuidar de criança que nasce antes do tempo, como fazer remédio caseiro para dor de barriga, dor de cabeça, dor de cotovelo. Mas principalmente, ela me ensinou como transformar dor em sabedoria. Sofrimento que não ensina nada é desperdício, ela dizia enquanto me mostrava como fazer chá para a mulher que tinha perdido filho. Mas sofrimento que vira lição, que ajuda a gente a entender a dor dos outros, esse é sofrimento que vale alguma coisa. E foi assim que comecei a entender que minha experiência terrível podia se transformar em algo útil, em ferramenta para ajudar outras pessoas. Foi nessa época que chegou na nossa comunidade uma moça chamada Socorro, de uns 17 anos, que veio morar com uma tia depois que os pais morreram de doença. Ela era bonita, educada, mas tinha uma tristeza no olhar que eu reconheci na hora.
Era o mesmo olhar que eu via no espelho antes de conseguir falar a verdade, olhar de quem carrega segredo pesado demais para os ombros. A tia da Socorro, Dona Carmen, era mulher trabalhadora, mas muito inocente. Não percebia os sinais que eu estava vendo. Socorro chegava em casa com roupas rasgadas e dizia que tinha tropeçado, aparecia com hematomas e inventava que tinha batido na porta. Ficava dias sem comer direito e alegava que estava com dor de barriga. Tudo muito parecido com as desculpas que eu dava quando meu tio me machucava. Um dia, na feira, vi Socorro conversando com um homem mais velho, casado, pai de família respeitado na cidade. A conversa parecia normal, mas tinha alguma coisa no jeito dele olhar para ela, no jeito que ele tocava no braço dela, que me deu um arrepio familiar. Era o mesmo olhar que meu tio tinha quando planejava me machucar, a mesma falsidade carinhosa que escondia intenções ruins. Fiquei observando de longe e vi quando ele entregou um papel para ela, quando sussurrou alguma coisa no ouvido dela que a fez ficar vermelha de vergonha. Socorro guardou o papel rapidinho e saiu da feira quase correndo, mas não antes de eu ver as lágrimas nos olhos dela. Naquela hora, tive certeza absoluta de que ela estava passando pela mesma coisa que eu tinha passado. Dona Raimunda, falei assim que cheguei em casa. Tem uma moça nova na cidade que eu acho que está sendo abusada. Contei o que tinha visto, as suspeitas que estava tendo, os sinais que tinha percebido. Dona Raimunda me escutou com atenção e balançou a cabeça preocupada. Se você está suspeitando, deve ter motivo. Você desenvolveu um olho bom para essas coisas. Mas como a gente vai ajudar ela? Perguntei. Não posso chegar na moça e falar: Oi, você está sendo abusada? Dona Raimunda sorriu daquele jeito dela, meio maroto, meio sábio. Não precisa ser direta. Assim, às vezes a gente planta uma sementinha de confiança e espera ela crescer. Você vai fazer amizade com a menina, vai mostrar que pode confiar em você. Quando ela estiver pronta, vai falar. Comecei a frequentar os lugares onde Socorro ia, a fonte onde as moças buscavam água, a bodega onde comprava mantimentos para a tia, a igreja onde rezava toda semana. Não forcei conversa, só cumprimentava, sorria, mostrava que estava disponível se ela precisasse. Aos poucos, ela foi se abrindo, primeiro falando de coisas bobas, depois de assuntos mais sérios. Você parece diferente das outras meninas daqui, ela me disse um dia, enquanto esperávamos a fila andar na fonte. Parece que já passou por muita coisa na vida. Era a abertura que eu estava esperando. Passei sim, respondi honestamente. Passei por coisas muito ruins, mas também aprendi que sempre tem uma saída. Sempre tem alguém disposto a ajudar. Socorro me olhou com curiosidade e um pouco de esperança. Que tipo de coisa ruim? A pergunta saiu baixinho, quase sussurrada, como se ela tivesse medo de alguém escutar. Coisas que nenhuma menina deveria passar, respondi cuidadosamente. Coisas que alguns homens fazem quando acham que podem se aproveitar de quem é mais fraco. Vi o rosto dela ficar pálido, as mãos tremendo enquanto segurava a lata d'água. E como você conseguiu sair dessa situação? A voz dela estava embargada, carregada de uma dor que eu conhecia bem demais. Falando a verdade para quem podia me ajudar, respondi. Foi a coisa mais difícil que já fiz na vida, mas também foi o que me salvou. Ficamos em silêncio por um tempo, só o barulho da água caindo na lata e as conversas baixas das outras mulheres na fila. Então Socorro fez a pergunta que eu estava esperando. Se alguém estivesse passando por uma coisa dessas, onde essa pessoa poderia pedir ajuda? Meu coração apertou, lembrando de quando eu fiz a mesma pergunta para Dona Raimunda. Essa pessoa poderia conversar comigo, respondi gentilmente. Ou com Dona Raimunda, que é a parteira. A gente sabe como essas coisas funcionam, sabe que não é culpa de quem sofre, sabe como conseguir ajuda. Socorro assentiu devagar, ainda sem coragem de falar abertamente, mas eu via que a sementinha tinha sido plantada. 2 dias depois, ela apareceu na casa de Dona Raimunda, sozinha, com o olhar desesperado de quem não aguenta mais carregar o peso sozinha. Dona Raimunda, ela disse assim que entrou. A Neide falou que a senhora ajuda meninas que passam por certas coisas. Dona Raimunda fez ela sentar, ofereceu um copo d'água e esperou ela ficar mais calma. A história que Socorro contou era terrível, mas infelizmente não era nova para nós.
O homem que eu tinha visto conversando com ela na feira era dono de uma loja onde ela trabalhava meio período. Ele tinha começado com cantadas, depois partido para toques indevidos e agora estava forçando ela a ter relações com ele em troca de manter o emprego. Se eu não aceitar, ela chorava, ele me demite e conta para todo mundo que eu sou vagabunda que se oferece para homem casado. E se eu contar a verdade, ela continuou, quem vai acreditar em mim contra ele? Ele é respeitado na cidade, tem dinheiro, tem influência. Eu sou só uma órfã pobre que depende da bondade dos outros. Era exatamente o mesmo medo que eu tinha sentido, a mesma sensação de estar encurralada sem saída. Mas agora a situação era diferente. Agora nós tínhamos experiência, tínhamos contatos, sabíamos como fazer as coisas direito. Primeiro, Dona Raimunda explicou, você vai parar de ir trabalhar na loja. Inventa qualquer desculpa. Que ficou doente, que a tia precisa de você em casa, qualquer coisa. Segundo, a gente vai juntar provas do que ele está fazendo. Socorro ficou confusa. Que tipo de provas? Eu expliquei baseada na minha própria experiência. Qualquer coisa que mostre que ele está te forçando a fazer algo. Bilhetes que ele escreve, presentes que dá, roupas rasgadas, machucados. Qualquer coisa que prove que não é relacionamento consensual entre adultos. Mas eu já joguei fora os bilhetes, Socorro lamentou. E ele não me dá presente, só ameaça tirar meu emprego. Dona Raimunda pensou um pouco e teve uma ideia. Então você vai voltar lá uma última vez, mas não sozinha. A Neide vai com você, vai ficar escondida do lado de fora, vai escutar o que ele fala. Se ele fizer as ameaças na frente de testemunha, a gente tem o que precisa. A ideia me deu arrepio. Voltar para perto de um abusador, mesmo que não fosse o meu. Mas eu sabia como era importante ter alguém que acreditasse, alguém que pudesse confirmar a versão da vítima. Eu vou sim, falei para Socorro. A gente vai acabar com isso juntas. No dia seguinte, Socorro voltou na loja pela última vez, com a desculpa de buscar o dinheiro que ele devia para ela. Eu fiquei escondida atrás da porta dos fundos, ouvindo cada palavra. E foi pior do que eu imaginava. Ele não só confirmou tudo o que ela tinha contado, como ainda fez ameaças novas, mais específicas, mais cruéis. Se você não aparecer aqui amanhã, ouvi ele dizer, eu vou contar para sua tia que você anda se prostituindo na cidade. Vou espalhar para todo mundo que você é uma piranha que cobra para dar para homem casado. E aí você vai ver se alguma família de bem vai querer te dar abrigo. As palavras eram tão parecidas com as ameaças que meu tio fazia que me deu vontade de entrar lá e dar uns tapas naquele homem nojento. Mas eu me controlei, gravei cada palavra na memória. E quando Socorro saiu de lá toda trêmula, eu estava esperando para abraçar ela e dizer que agora a gente tinha o que precisava para acabar com aquele sofrimento. Você ouviu tudo? Ela perguntou aliviada. Ouvi cada palavra, respondi. E amanhã mesmo a gente vai na delegacia contar tudo. Dessa vez, o processo foi mais rápido, porque eu e Dona Raimunda já sabíamos como fazer as coisas direito. O delegado nos conhecia, confiava no nosso trabalho, sabia que a gente não levava denúncia falsa. Socorro fez o boletim de ocorrência, eu confirmei as ameaças que tinha escutado, e no mesmo dia o homem foi chamado para depor. Quando confrontado com as acusações, ele tentou negar tudo. Disse que Socorro estava inventando história para prejudicar ele. Mas quando o delegado falou que tinha testemunha das ameaças, a cara dele mudou completamente. Não foi nada demais. Ele tentou se justificar. A menina que estava dando em cima de mim, eu só correspondi. Mas o delegado não acreditou na versão dele, ainda mais depois que descobriu que ele já tinha histórico de assédio com outras funcionárias. Socorro não foi a primeira, só foi a primeira que teve coragem de denunciar. No final, ele perdeu a loja, a família descobriu de tudo e teve que sair da cidade para escapar da vergonha. Socorro ficou morando com a tia, que finalmente entendeu o que estava acontecendo e se tornou mais protetiva. E eu descobri que tinha uma missão na vida: usar minha experiência dolorosa para ajudar outras meninas a encontrarem a força que eu encontrei. Dona Raimunda estava certa. Sofrimento que ensina alguma coisa não é desperdício. Vocês viram como a experiência de uma pessoa pode salvar outra? Como é importante a gente não ficar calada depois que consegue se libertar.
Se vocês conhecem alguém que passou por abuso, incentivem essa pessoa a compartilhar a experiência, a ajudar outras vítimas. E se vocês estão gostando de ver como minha história se transformou em ferramenta de ajuda, deixem o like e compartilhem para que mais pessoas conheçam essa forma de resistir e apoiar. Me tornado a pessoa que outras mulheres procuravam quando estavam sofrendo, a voz que elas precisavam ouvir para ter coragem de denunciar, o exemplo vivo de que era possível sobreviver e se reconstruir depois do pior tipo de traição. Dona Raimunda dizia que eu tinha virado uma espécie de curandeira da alma, dessas que não curam com ervas e rezas, mas com palavras certas e ouvido atento. Você tem um dom, menina, ela falava, observando como eu conseguia fazer mulheres assustadas se abrirem e contarem segredos que guardavam há anos. Dom de transformar sua própria ferida em remédio para a ferida dos outros. Foi nessa época que conheci Zé Maria, um rapaz que tinha vindo trabalhar na usina onde meu pai estava empregado. Ele era diferente dos outros homens da região. Lia livros, sabia falar de política, tratava as mulheres com respeito verdadeiro. Não aquele fingimento que a gente estava acostumada a ver. Quando soube da minha história, em vez de me olhar com pena ou nojo, me olhou com admiração. Você é a mulher mais corajosa que eu já conheci. Ele me disse numa tarde que estávamos conversando na beira do açude. Ter passado por tudo isso e ainda conseguir ajudar outras pessoas, isso é coisa de herói. Eu ria das palavras dele, mas por dentro me sentia valorizada de um jeito que nunca tinha experimentado. Zé Maria me via como guerreira, não como vítima, e isso fazia toda a diferença. Nosso namoro foi crescendo devagar, com muito respeito, muita conversa, muito cuidado com os meus medos que ainda apareciam de vez em quando. Ele entendia quando eu travava no meio de um carinho, quando algum gesto me fazia lembrar das mãos sujas do meu tio. Não tem pressa, ele dizia, me abraçando sem pressa, sem pressão. A gente tem a vida inteira para aprender a se amar. E foi assim que aprendi que intimidade podia ser bonita, consensual, respeitosa, que toques podiam trazer prazer em vez de dor, que relações podiam ser sobre amor em vez de poder. Zé Maria foi meu professor nessas coisas. Me ensinou que meu corpo era meu, que eu tinha direito de dizer sim e direito de dizer não, que sexo entre pessoas que se amam era completamente diferente do abuso que eu tinha sofrido. Casamos numa cerimônia simples na igreja da cidade, com Dona Raimunda me conduzindo ao altar no lugar do meu pai, que estava trabalhando longe. Hoje eu entrego você para outro homem, ela sussurrou no meu ouvido enquanto caminhávamos, mas um homem que vai te cuidar, não te machucar. E foi exatamente isso que aconteceu. Zé Maria se tornou meu companheiro, meu protetor, meu parceiro em tudo. Nossa casa virou um lugar onde mulheres sabiam que podiam procurar ajuda. Não era casa grande nem bonita, apenas 3 cômodos numa rua de terra na periferia de Caruaru, mas tinha algo mais importante. Tinha acolhimento verdadeiro. Quantas vezes acordei de madrugada com batidas na porta, mulheres desesperadas, fugindo de maridos violentos, meninas grávidas expulsas de casa, crianças que tinham sofrido o mesmo que eu. Uma dessas crianças marcou minha vida para sempre. Chamava-se Pequena, tinha apenas 8 anos e chegou na minha casa numa noite de chuva, trazida por uma vizinha que tinha escutado gritos vindos da casa ao lado. A menina estava machucada, assustada, tremia igual folha no vento. Quando vi o estado dela, todas as minhas próprias memórias voltaram como um soco no estômago. Que foi que fizeram com você, meu bem? Perguntei, agachando na altura dela, falando baixinho para não assustar mais ainda. Pequena não conseguia falar, só apontava para as partes íntimas e chorava sem parar. Não precisava de palavras. Eu sabia exatamente o que tinha acontecido, reconhecia todos os sinais, todas as marcas que a violência deixa numa criança. Zé Maria ficou que nem louco de raiva quando viu o estado da menina. Quem foi o desgraçado que fez isso? Ele perguntou, já pegando o chapéu para sair atrás do culpado. Calma, eu disse, segurando o braço dele. Primeiro a gente cuida dela, depois a gente cuida de fazer justiça. Não adianta sair batendo em todo mundo se a menina continuar sofrendo. Cuidamos da Pequena como se fosse nossa filha. Levamos no médico, tratamos dos machucados, demos banho, comida, carinho.
Aos poucos ela foi se abrindo, contando que o padrasto dela, um homem que a mãe tinha arranjado depois que o pai morreu, fazia coisas ruins com ela toda vez que ficavam sozinhos. A mãe sabia, mas fingia que não via, igual tinha acontecido comigo. Ele disse que se eu contar, ele mata minha mãe. Pequena sussurrou uma noite, abraçada em mim como um macaquinho assustado. Ele disse que é culpa minha por ser bonita demais. As palavras eram tão parecidas com as que meu tio usava que senti como se estivesse revivendo minha própria infância. Só que agora do outro lado, do lado de quem podia proteger. Escuta bem o que... Eu vou te falar, minha menina, eu disse, olhando direto nos olhinhos assustados dela. Nada disso é culpa sua. Criança nunca tem culpa quando o adulto faz coisa ruim com ela. O homem mau é que está errado, você está certinha. Vi uma luz de alívio nos olhos dela quando escutou essas palavras. A mesma luz que eu senti quando Dona Raimunda me disse coisa parecida. Fazer a denúncia do padrasto da pequena foi mais complicado que as outras, porque a mãe dela se recusava a acreditar. Minha filha é mentirosa, ela insistia quando o delegado foi conversar com ela. Sempre inventa história para chamar atenção. Meu marido é homem trabalhador, jamais faria uma coisa dessas. Era a mesma cegueira voluntária que eu tinha visto em tantas mães, o mesmo medo de perder o sustento que fazia elas fecharem os olhos para o sofrimento dos próprios filhos. Mas dessa vez, nós tínhamos experiência suficiente para não desistir. Eu e Zé Maria, junto com Dona Raimunda e o delegado, montamos um esquema para pegar o homem em flagrante. Foi um plano arriscado, que envolveu deixar Pequena sozinha com ele por alguns minutos, enquanto nós ficávamos escondidos do lado de fora, prontos para agir. Quando ouvimos os gritos dela, entramos correndo na casa e flagramos o monstro em cima da criança, fazendo exatamente o que ela tinha contado. A visão me deixou tão enfurecida que, se Zé Maria não me segurasse, eu teria matado aquele homem com as próprias mãos. É esse o homem. Trabalhador e honesto? Gritei para a mãe da pequena, que estava parada no canto da sala, branca que nem papel. O padrasto tentou inventar desculpa, disse que estava só dando banho na menina, que a gente tinha entendido errado. Mas não tinha como negar o que nós tínhamos visto. Não tinha como explicar por que uma criança de 8 anos estava sangrando daquele jeito. Levaram ele preso na mesma hora, e Pequena ficou sob nossa guarda temporária até resolverem o que fazer com ela, permanentemente. A mãe da pequena, confrontada com a realidade que não podia mais negar, teve uma crise nervosa e foi internada no hospital da cidade. Entre a culpa de ter falhado como mãe e a vergonha de ter defendido um monstro, ela simplesmente não conseguiu lidar com a situação. Pequena ficou órfã de pai e de mãe viva, mas pelo menos livre do abusador. Posso ficar morando com vocês para sempre? Ela me perguntou uma noite, abraçada no meu colo, enquanto eu contava a história para ela dormir. Vocês cuidam de mim direito, não deixam ninguém me machucar. Meu coração se derreteu com aquelas palavras, mas eu sabia que oficialmente não podia adotar ela. Éramos jovens demais, não tínhamos condições financeiras adequadas. Foi Dona Raimunda que encontrou a solução. Ela conhecia um casal na capital, pessoas de bem que não podiam ter filhos e estavam dispostas a adotar uma criança. Eles são conhecidos meus, ela garantiu. Gente que vai tratar a menina como princesa, que vai dar educação, oportunidades, amor verdadeiro. Mesmo sabendo que era o melhor para a pequena, foi difícil demais me separar daquela criança que tinha entrado na minha vida e no meu coração. No dia que Pequena foi embora com sua nova família, chorei como não chorava desde os tempos do meu próprio sofrimento. Mas eram lágrimas diferentes. Não de dor, mas de alegria misturada com saudade. Eu tinha conseguido fazer por ela o que Dona Raimunda tinha feito por mim. Tirar uma criança do inferno e colocar no caminho da felicidade. Você salvou aquela menina. Zé Maria me consolou, me abraçando enquanto eu chorava. Deu para ela a chance de ter uma vida normal, uma infância de verdade. E era isso mesmo. Pequena ia crescer longe dos monstros, ia estudar, ia se tornar mulher sem as cicatrizes da violência que eu carregava. Era a vitória mais bonita que eu podia ter conseguido. Casos como o da pequena se repetiram muitas vezes ao longo dos anos. Nossa casa virou referência na região para quem precisava de ajuda. Nossa experiência virou ferramenta para salvar outras vidas. Cada criança que conseguíamos proteger, cada mulher que encontrava forças para denunciar,
Cada abusador que era preso era uma vitória contra o medo e o silêncio. Mas também teve fracassos. Casos onde não conseguimos chegar a tempo, onde as vítimas não tiveram coragem de falar, onde os criminosos escaparam por ter influência ou dinheiro. Cada derrota me machucava profundamente, me fazia questionar se estava fazendo o suficiente, se havia mais alguma coisa que podia ter tentado. Você não pode salvar todo mundo. Dona Raimunda me lembrava nos dias que eu ficava mais desanimada. Mas cada pessoa que você salva faz diferença. E cada pessoa que você salva pode salvar outras. É assim que a bondade se espalha pelo mundo. Essas palavras me davam forças para continuar, para não desistir, mesmo quando tudo parecia impossível. Foi nessa época que tomei uma decisão que mudaria não só a minha vida, mas a vida de muitas outras mulheres da região. Decidi que queria estudar para ser advogada. Queria ter as ferramentas legais para proteger melhor as vítimas de violência. É uma boa ideia, Zé Maria concordou. Com seu conhecimento prático e formação teórica, você vai ser imbatível defendendo quem mais precisa. Estudar não foi fácil. Tive que fazer supletivo para terminar o ensino médio, já que tinha perdido muitos anos de escola durante o período dos abusos. Depois veio o vestibular, as noites em claro estudando à luz de lamparina, porque nem sempre tinha dinheiro para pagar a energia elétrica. Mas eu estava determinada. Queria me tornar a advogada que eu mesma tinha precisado quando era criança. Quando finalmente passei no vestibular de Direito na Universidade de Recife, foi como se um sonho impossível tivesse se tornado realidade. Dona Raimunda chorou de orgulho. Zé Maria me ergueu no colo como se eu fosse pluma. E até meus pais, que ainda moravam longe, vieram para a festa que a comunidade organizou para comemorar. Você vai longe, menina. Dona Raimunda profetizou naquela noite, me abraçando com aquele carinho de mãe que ela sempre teve por mim. Vai usar sua dor para curar a dor de muita gente. Vai transformar seu sofrimento numa força que ninguém vai conseguir parar. E foi exatamente isso que aconteceu. Minha história de sobrevivência virou minha maior ferramenta profissional. Vocês estão vendo como uma experiência terrível pode se transformar em propósito de vida? Como a dor pode virar força para ajudar outros? Se vocês estão sendo tocados por essa transformação que aconteceu na minha vida, deixem o like e se inscrevam no canal. Cada inscrição é uma pessoa a mais que vai conhecer essa mensagem de esperança e resistência. Quintal da Casa de Taipa, fico impressionada com a capacidade que o ser humano tem de se reerguer das piores quedas. Me formei em Direito aos 28 anos, me especializei em violência doméstica e abuso infantil, e passei os últimos 40 anos da minha vida defendendo pessoas que passaram pelas mesmas coisas que eu passei. Meu escritório em Caruaru virou referência em todo o estado de Pernambuco. Não é escritório grande nem luxuoso, mas tem algo que dinheiro não compra: credibilidade, construída com sangue, suor e lágrimas verdadeiras. Quando uma mãe desesperada chega lá, contando que suspeita que alguém está abusando do filho dela, ela sabe que está falando com quem realmente entende, com quem já passou por aquele inferno e conseguiu sair do outro lado. Ao longo desses anos, defendi mais de 300 casos de abuso infantil e violência doméstica. Ganhei a maioria, perdi alguns que ainda me doem no coração, mas em todos aprendi alguma coisa que me tornou uma defensora melhor. Cada criança que consegui proteger, cada mulher que ajudei a se libertar, cada abusador que botei na cadeia, foi uma vitória não só profissional, mas pessoal também. O mais gratificante de tudo isso foi ver como minha história inspirou outras sobreviventes a transformarem sua dor em ferramenta de ajuda. Pequena, aquela menina que cuidei quando tinha 8 anos, cresceu e se tornou psicóloga especializada em trauma infantil. Ela me procurou aos 25 anos, linda, formada, feliz, para agradecer por ter salvado a vida dela. Doutora Neide, ela me disse, se a senhora não tivesse me tirado daquele inferno, eu nunca teria tido chance de ajudar outras crianças como a gente. Socorro, a moça que salvei do patrão abusador quando eu tinha 15 anos, virou assistente social e trabalha comigo até hoje. Ela é quem recebe as primeiras denúncias, quem acolhe as vítimas quando chegam assustadas no escritório, quem faz o trabalho delicado de ganhar a confiança de crianças traumatizadas. Aprendi com a melhor.
Ela sempre fala quando alguém elogia o jeito dela lidar com casos difíceis. Zé Maria continuou sendo meu companheiro em tudo, não só na vida pessoal, mas também na profissional. Ele largou o trabalho na usina para me ajudar com os casos, virou uma espécie de investigador particular, especializado em reunir provas de abuso. Homem que bate em mulher ou criança não merece ser chamado de homem, ele sempre dizia quando saía, para coletar depoimentos de vizinhos ou flagrar abusadores em ação. Tivemos 3 filhos, 2 meninos e uma menina, todos criados com muito amor, muito diálogo e principalmente muito respeito pela dignidade alheia. Desde pequenos eles sabiam da minha história, sabiam por que nossa casa vivia cheia de gente precisando de ajuda, porque às vezes eu saía correndo no meio da noite para socorrer alguma família em crise. Mamãe é guerreira, minha filha caçula dizia para as amiguinhas da escola. Ela protege as crianças dos homens maus. Dona Raimunda partiu para o lado de lá quando tinha 89 anos, lúcida até o último dia, cercada de todas as pessoas que ela tinha ajudado ao longo da vida. Seu velório pareceu festa de tão concorrido. Eram parteiras que ela tinha ensinado, mulheres que ela tinha acolhido, crianças que ela tinha salvado, famílias inteiras que deviam a vida a ela. Ela plantou tanto amor no mundo que nem a morte consegue apagar. Falei no discurso que fiz no cemitério. Com a morte de Dona Raimunda, senti que tinha herdado não só a responsabilidade de continuar o trabalho dela, mas também a missão de perpetuar sua memória. Foi então que tive a ideia de criar o Instituto Raimunda dos Santos, uma organização não governamental voltada para prevenir e combater a violência contra crianças e adolescentes em todo o Nordeste brasileiro. O Instituto começou pequeno, funcionando numa sala anexa ao meu escritório, com apenas eu, Socorro e 2 voluntárias. Hoje já são 17 unidades espalhadas por 7 estados, mais de 200 funcionários entre advogados, psicólogos, assistentes sociais e educadores. Atendemos mais de 2.000 casos por ano. Fazemos palestras em escolas, treinamos professores para identificar sinais de abuso, mantemos casas de acolhimento para vítimas em situação de risco. Mas o trabalho que mais me orgulha é o programa Quebrando o Silêncio, onde sobreviventes de abuso como eu vão nas escolas contar suas histórias para alertar outras crianças. Se alguém tocar em você de um jeito que te deixa desconfortável, a gente ensina, conte para um adulto de confiança. Se esse adulto não acreditar, conte para outro. Continue contando até alguém acreditar e te ajudar. É impressionante a quantidade de crianças que se abrem depois dessas palestras. Meninos e meninas que estavam sofrendo em silêncio, que achavam que era normal apanhar todo dia ou ser tocado de forma inadequada pelos próprios familiares. Cada revelação é um coração que se parte, mas também é uma vida que pode ser salva antes que seja tarde demais. Uma das histórias que mais me marcaram foi a de um menino de 10 anos que me procurou depois de uma palestra numa escola rural. Ele estava sendo abusado pelo próprio avô, um homem respeitado na comunidade, e não sabia que aquilo era crime porque vô sempre fez isso comigo desde pequenininho. Quando conseguimos tirá-lo daquela situação e colocar o avô na cadeia, descobrimos que o velho tinha abusado de gerações inteiras da família, filhos, netos, sobrinhos. Quantas crianças a gente salvou ao parar esse homem? Me perguntei depois que o caso foi resolvido. Quantas gerações futuras não vão sofrer porque tivemos coragem de quebrar um ciclo de violência que durava décadas? É isso que me motiva a continuar trabalhando mesmo aos 68 anos, mesmo depois de 4 décadas lidando com os piores aspectos da natureza humana. Meu tio morreu na cadeia há 15 anos, de cirrose hepática causada pelo alcoolismo. Quando recebi a notícia, não senti nem alegria nem tristeza. Só um vazio estranho, como se uma página muito antiga da minha vida tivesse finalmente sido virada. Não fui ao enterro. Não quis ver o rosto dele nem morto. Para mim, ele tinha morrido no dia que foi preso, há mais de 50 anos. Algumas pessoas me perguntam se eu sinto raiva dele ainda, se guardo rancor pelo que ele fez comigo. A resposta é: não. Com o tempo e muita terapia, aprendi que carregar ódio é como tomar veneno esperando que o outro morra.
Meu tio já não tinha poder nenhum sobre mim há décadas. Por que eu ia dar a ele o poder de continuar me machucando através do rancor? Perdoar não significa esquecer. Eu explico para as vítimas que atendo. Significa escolher não deixar que a maldade do outro continue controlando sua vida. Significa decidir que você é maior que a dor que tentaram te causar. É uma lição difícil de aprender, que levei anos para incorporar, mas que fez toda a diferença na minha capacidade de ser feliz, apesar do passado. Hoje, quando olho para a minha vida, vejo que consegui transformar uma experiência de destruição numa história de construção. A menina que um dia quis se jogar no açude para acabar com o sofrimento se tornou a mulher que impede outras crianças de chegarem ao mesmo desespero. O silêncio que quase me matou virou voz que ecoa por todo o Nordeste brasileiro, gritando que violência contra a criança é inaceitável. Sei que meu tempo nesta terra está chegando ao fim, não por doença, mas pela lei natural da vida. Por isso resolvi começar a fazer esses vídeos para deixar registrada não só minha história, mas principalmente a mensagem de esperança que ela carrega. Quero que cada criança que esteja sofrendo em silêncio saiba que há saída, que há pessoas dispostas a ajudar, que é possível sobreviver e ser feliz depois do pior pesadelo. Para vocês que chegaram até aqui, que ouviram minha história inteira com paciência e coragem, quero dizer uma coisa muito importante. Se vocês conhecem alguma criança que está dando sinais de estar sofrendo abuso, não fechem os olhos. Sejam a dona Raimunda da vida dessa criança. Acreditem, ajudem, protejam. Uma atitude corajosa pode salvar uma vida inteira. E se vocês são sobreviventes como eu, saibam que sua dor não foi em vão se ela virar ferramenta para ajudar outras pessoas. Vocês são guerreiros, não vítimas. São sobreviventes, não coitados. São exemplos de que é possível se reerguer das piores quedas e construir algo bonito em cima das ruínas. Minha história não é só minha. É de todas as crianças que sofreram em silêncio, de todas as mulheres que fecharam os olhos para proteger sua própria sanidade, de todos os homens que tiveram coragem de denunciar outros homens. É uma história de dor que virou força, de silêncio que virou grito, de quase morte que virou vida plena. Se vocês gostaram dessa história, se ela tocou vocês de alguma forma, se acham que pode ajudar outras pessoas, compartilhem, deixem o like, se inscrevam no canal, comentem contando suas próprias experiências de superação. Cada comentário, cada compartilhamento, cada inscrição é uma semente de esperança plantada no coração de quem está sofrendo. E lembrem-se sempre, não importa quão escura seja a noite, sempre chega o amanhecer. Não importa quão fundo seja o poço, sempre onde há uma corda para subir. Não importa quão grandes sejam os monstros, sempre há pessoas corajosas dispostas a enfrentá-los. Vocês não estão sozinhos nessa luta. Nunca estiveram, nunca estarão. Eu sou Neide, sobrevivente que virou guerreira, e essa é minha mensagem de amor e esperança para vocês. Sigam em frente, meus queridos. O mundo precisa de vocês inteiros, curados, felizes. Até a próxima história. Fiquem com Deus e com a certeza de que dias melhores sempre são possíveis.